Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Vamos iniciando aqui nossa atividadezinha de hoje, dando continuidade ao nosso semestre, falando sobre introdução à fisiologia humana. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os mecanismos de regulação internos do organismo, né? Alguns conceitos como gradiente de concentração, gradiente de pressão, para falarmos sobre os mecanismos de transporte transmembrana. Mas eu queria falar com você, coisa linda que está sentada do outro lado da tela, senhor, senhora, senhorita, por que esse estudo da fisiologia humana, o estudo do humano em suas características no geral, ele é tão mágico e ele tem despertado desde a gênese da humanidade todo tipo, toda sorte de especulação ou de produção, inclusive na arte, na literatura. E por que existe tanta polêmica, né, nas conexões entre áreas do misticismo e da ciência hegemônica no conhecimento do ser humano e do funcionamento. Ao contrário, ao invés de achar que o ser humano é uma máquina divisível em partes e funções, prefiro entendê-lo como indivisível e inseparável do meio em que vivem, porque a história da humanidade é também a história do universo. Vem comigo, vamos começar inclusive com a leitura desse grande poeta maravilhoso, nada romântico, Augusto dos Anjos. Todo mundo conhece a psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, as estruturas básicas para a existência da vida na Terra, monstro de escuridão e rutilância. Sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco, aquela astrologia que não é necessariamente a ciência, porque a ciência é a astronomia, mas a gente não pode ignorar a importância e a carga cultural que ciências antigas ou que o conhecimento popular imprimiu no seio das sociedades e que foram pontapés, essas pseudociências que alguns falam, pontapés iniciais para o desenvolvimento da ciência moderna e da ciência como conhecemos hoje. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. O verme, que faz parte de todo o ciclo da vida, do início ao fim, e do reaproveitamento e do reuso e do ciclo da água e do carbono na natureza. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. De todos os átomos, moléculas e tudo que constitui o material que compõe nossa pele, nossos órgãos, nosso sangue, nossos ossos, o carbono, o nitrogênio, o hidrogênio, o oxigênio, o ferro, dentre tantos outros metais, quiçá outros elementos químicos que ainda não foram descobertos até hoje, estão lá no universo. Mas nós, até Carl Sagan fala lá em Cosmos, nós somos poeira estelar, nós somos resquícios do que veio do universo e nós somos resultado de ciclos que se reiniciam constantemente. Nós vamos alimentar os próximos seres, nós vamos nutrir a Terra
que há de nos abrigar depois que isso que nós vivemos agora, que nós chamamos de vida, passar para o que vem depois e que nós não sabemos exatamente o que é e que chamamos normalmente de morte, mas que precisamos acreditar que seja apenas uma transição para um novo recomeço. Então, diante de tantas outras peculiaridades do estudo das ciências humanas, a gente lembra a Tábua Esmeraldina, que é um documento muito antigo, referenciado em civilizações antigas e que fala muito que é verdade e certo e muito verdadeiro. O que está embaixo, que somos nós aqui, é como o que está em cima, que é o céu, o firmamento e tudo que existe depois dele. E o que está em cima, o que está lá e que compõe todo o universo, é como o que está embaixo, que somos nós e a terra em que pisamos, e o pó para o qual retornamos depois que nós nos decompomos. Esse formato físico que nós assumimos para realizar os milagres de uma única coisa. E assim como todas as coisas vieram do um, assim todas as coisas são únicas por adaptação. Assim foi criado o mundo. Aquele céu que nós não conseguimos tocar com a nossa mão à noite, na verdade, ele é uma parte de nós, porque ele será uma parte daqueles que ainda virão depois de nós. Quem iria imaginar que tantas outras galáxias, tantos outros sistemas poderiam abrigar vida, que não a nossa própria aqui na Terra, porque o ser humano tende a achar que ele é único, exclusivo, existente. Essa talvez seja uma das fotografias de melhor resolução e que abriga a maior quantidade de galáxias e corpos celestes conhecidos, né, até o momento, ainda considerando a possibilidade da existência de teorias que abarcam a existência de outros universos que não que nós conhecemos e a cujos limites nós não chegamos ainda. Pasme a existência de teias cósmicas, que são caminhos ou filamentos gerados por toda aquela deformação gravitacional que as grandes galáxias, quásares e planetas e grandes massas promovem no corpo, no universo, né? E aí essa imagem da esquerda mostra uma nebulosa, que é essa região mais escura, mais clara ao centro, descoberta ao redor do quasar brilhante, o M287, que é essa bolinha bem aqui ao centro. E esse quasar, ele gera gases, e esses gases e relações com outras estruturas cósmicas geram essas teias, que nós podemos chamar de teias galácticas. As teias galácticas se assemelham bastante a possibilidades de caminhos que são estabelecidos entre grandes regiões do universo. Isso é astronomia, não é especulação especificamente. Mas se a gente fizer uma analogia de como as teias cósmicas podem se constituir, nós podemos chegar àquela frase, a segunda frase da Tábua Esmeraldina: o que está em cima é como o que está embaixo. Como exemplo, as teias, as redes neurais que compõem o nosso cérebro. A fisiologia humana é tão mágica de uma forma que nós não conseguimos explicar o que existe lá fora, da mesma forma como a neurociência não chegou a um consenso sobre a consciência e as imagens mentais que nós desenvolvemos, onde ela se encontra, como ela se processa. A gente sabe os mecanismos bioquímicos, bioelétricos, as regiões que têm a maior produção de neurotransmissores ou de substâncias químicas que vão desencadear processos e reações orgânicas, como o movimento de um braço, de uma perna, um sorriso, um abraço. Mas não sabemos exatamente onde ou como tudo isso se processa. Da mesma forma, tudo que está em cima é tudo que está embaixo.
trazemos essa imagem de um emaranhado de estradas, porque as estradas conduzem os carros a algum lugar. No nosso corpo nós temos vias de transmissão e vias de condução, tanto das células, por exemplo, as células sanguíneas, ou estruturas que promovem e permitem a condução e drenagem de fluidos do nosso corpo, como é o caso do sistema linfático. Nós temos as redes neurais que transmitem os impulsos nervosos de neurônio a neurônio para diferentes regiões, tanto do sistema nervoso central como para o restante do nosso organismo. Nós temos o tubo digestório que transmite o alimento obtido, passa pelo processamento, biotransformação orgânica para que seja eliminada em substância tudo aquilo que não é aproveitado pelo nosso organismo através da evacuação. Somos um conjunto de redes de tecidos e de células que se comunicam entre si, sem as quais umas às outras que afetam, não teríamos a possibilidade de ter entendimento do universo ao nosso redor, de realizar reações aos estímulos do ambiente. A história da fisiologia humana, ela vem dos primórdios, vem da Grécia Antiga, caminha junto com a construção da anatomia como uma grande ciência, lembrando Vesalius, por exemplo, Galeno, mas também outros nomes importantes, como o caso de Leonardo da Vinci. A partir de estudos morfológicos, de estudos da fisiologia e da anatomia, a arte foi se desenvolvendo, foi florescendo em várias regiões, né, do mundo, não apenas na Europa, porque a gente tende a ter uma visão um tanto quanto eurocêntrica da qualidade da arte. Nós somos um conjunto de crenças e valores e elementos simbólicos que se entrelaçam. Temos aqui, por exemplo, a cobra como um significado, uma simbologia pela busca do conhecimento, e ela está lá na Bíblia, tem esse mesmo significado simbólico, mas a imagem aqui mostra o homem em contato, o ser humano em contato com o ambiente, com todas as possibilidades visuais, funcionais, com todos os outros reinos, animal, vegetal, né? E sem essa relação íntima, sem esse entendimento de que todos os reinos, todos os seres se interligam, a gente não consegue compreender a vida como ela precisa ser compreendida. Então, a fisiologia humana vem a ser o estudo dessas funções normais, funções rígidas do organismo, a partir desses processos físico-químicos, dos processos bioquímicos celulares que desencadeiam a união, a constituição tecidual de órgãos e sistemas, no caso aqui a gente está falando do ser humano, né? De um modo geral, a gente tem fisiologia dos seres vivos, fisiologia comparativa de sistemas, mas nós estamos falando aqui especificamente do ser humano. Então, a fisiologia é o estudo da normalidade do funcionamento do corpo humano, ok? Então, para isso, antes de a gente compreender todos esses processos, e que são muitos e são fascinantes, a gente precisa entender que existe uma relação íntima entre meios, que a gente chama meio intracelular e extracelular, líquidos do corpo e o seu papel na homeostase, ok? Para a gente entender bem o corpo, a gente tem que iniciar pela célula e a sua relação de hidratação com o meio que a cerca. O que vem a ser homeostase? É a capacidade, a possibilidade de aquele sistema, daquele organismo, manter o meio interno, o corpo, em uma constante dinâmica, apesar do meio externo estar sempre em mudanças
sempre em mutações e sempre oferecendo estímulos de diversas naturezas. Acho que o maior desafio de homeostase que o ser humano tem enfrentado tem sido a pandemia, pois todos os estímulos sociais, biológicos, têm convergido para que as relações internas do organismo tenham se modificado, desde os processos mentais, emocionais do ser humano, passando pelo processo da solidão e de readaptação do encontro consigo mesmo, a relação íntima que existe entre esse emocional e o fisiológico, incluindo, por exemplo, trânsito intestinal, incluindo a possibilidade de manutenção de uma noite inteira de sono. Então, temos passado por um desafio homeostático imenso. Não chegamos a um momento de constância e de estabilidade ainda. O ser humano ainda está se descobrindo, e quem sabe que se essa pandemia não aponta para outros momentos de evolução do sapiens, do ser humano. As trocas que acontecem entre as células e o que garante que elas estejam aderidas entre si de maneira, ao mesmo tempo, de maneira fluida e de maneira inteira para constituir os tecidos e órgãos. As estruturas são diversas, desde filamentos de proteínas, deixa eu usar aqui o lápis, desde filamentos de proteínas transmembrana, e você vai ouvir muito ainda eu falar sobre isso, canais, transmembrana é todo tipo de estrutura que atravessa a membrana fosfolipídica, a membrana bicamada fosfolipídica e fluida, mas que se comunica com a célula vizinha, certo? Nós temos, né, esses filamentos que se comunicam com as membranas circunvizinhas, membranas adjacentes. Nós temos filamentos de actina, que vão ser estruturas proteicas que garantem uma comunicação, vou dizer um termo não técnico, um encostamento, mas também uma estruturação nessa parede, né, dessa membrana. São os filamentos de actina que garantem a existência, por exemplo, desse espaço virtual, desse espaço extracelular entre as células. Bem aqui. Filamentos intermediários formando placas no que a gente chama dos desmossomos, que são essas estruturas que tanto formam teias e agregações, né, entre as células, né, intercelulares. Aqui exemplos dos desmossomos, tá? Nós temos as junções comunicantes, que nós chamamos de junções comunicantes do tipo gap, que são essas aqui, elas formam conexões ou conexônios entre as membranas de células vizinhas e que permitem passagens de algumas substâncias ou mecanismo de osmose, tá? Garantindo uma turgidez e a troca entre células adjacentes, tá? Nessas membranas que se aproximam e se afastam umas das outras, a gente tem o que nós chamamos de pregas plasmáticas, porque são ondulações que naturalmente se formam nessa estrutura tecidual, nessa estrutura membranar de células que se tocam, né, que estão ali batendo, roçando uma na outra. As estruturas celulares, elas repousam sobre o que nós chamamos de lâmina basal, tá? Bem aqui abaixo seria essa região número 6, e os M-desmossomos. M porque
Essas estruturas filamentosas intermediárias junto com a placa, elas só se apresentam em um lado, que vai ser o lado da membrana da célula que repousa sobre a lâmina basal. E o que conecta essa membrana à lâmina basal são proteínas que nós chamamos de integrinas. Essas integrinas são receptores de proteínas que atravessam essa membrana plasmática. Tá? Mais uma vez, exemplos dessas estruturas, né? Proteínas filamentosas, no caso das junções de aderência, os desmossomos, tá? Nós temos o espaço intercelular entre células, né? O espaço intercelular faz parte do meio externo, meio extracelular, tá? Nós temos outros exemplos que vão ser as junções comunicantes, as tight junctions, tight porque elas fazem essas comunicações se tornarem justas, arrochadas, apertadas, maior aderidas às estruturas celulares. E nós temos as junções do tipo gap junctions, que formam esses poros de comunicação entre uma célula e outra, ok? Nós vamos ter de toda a estrutura celular, no caso, se a gente estivesse falando de um conjunto de células do tecido intestinal, por exemplo, da região intestinal, a gente vai ter microvelosidades na superfície, que essa região seria, no caso, o lúmen de um órgão, e aqui embaixo, lâmina basal, onde toda essa estrutura celular tecidual que se comunica entre si, de células que se comunicam entre si, onde elas repousam. Essas linhas vermelhas, elas vão ser estruturas de comunicação e também de constituição física da célula, de citoesqueleto e etc. Nós temos as outras, né, os desmossomos nas regiões mais superiores dessa organização tecidual. Nós vamos ter as zônulas de oclusão, que é quando você tem um fechamento dessa superfície tecidual entre células. Depois a zona de adesão, quando a gente tem a necessidade de uma melhor conexão entre a membrana de uma célula com outra. Região mais próxima basal, em que há as junções comunicantes, ok? Esse GIF mostra um pouco a estrutura fluida da membrana plasmática e todas as outras substâncias com as quais ela se comunica ou que participam de sua constituição, que garantem tanto a fluidez quanto a estruturação, quanto a própria rigidez. Nós temos proteínas transmembrana, nós temos glicocálix, nós temos outras substâncias que fazem parte da comunicação e dos processos de sinalização celular. Nós temos receptores celulares, né? Vários exemplos, ok? Essa peça, volta, é um modelo 3D e ele vai nos dar uma ideia do corte transversal da membrana plasmática bicamada lipídica, né, com os fosfolipídios e suas regiões hidrofóbica e hidrofílica organizadas, proteínas transmembrana, canais de comunicação, né, de transporte transmembrana, receptores de membrana com seus
seus radicais de ligação, por exemplo. Essa outra ilustração mostra a célula eucariótica, aqui em roxo, retículo endoplasmático liso. Nós temos retículo endoplasmático rugoso aqui em azul, com as bolinhas, com os ribossomos, centríolos, complexo de Golgi, lisossomos, mitocôndrias, estrutura nuclear. Só a título de ilustração, porque a gente acha muito interessante utilizar ferramentas em 3D para uma visualização melhor das estruturas celulares, ok? Então, na relação meio interno versus meio intracelular, a gente tem que entender bem essa conformação, porque o meio intracelular é um meio que é circundado pela membrana plasmática e compõe o aparato celular, né, interno, com todo o seu quantitativo de água, íons, certo? E meio interno é o meio interno do corpo humano, certo? A gente tem a relação meio intracelular, dentro da célula, meio extracelular, fora da célula. E esse meio extracelular, o líquido extracelular, constitui o meio interno do organismo, o meio interno do ser humano. Sendo que deste ser humano, 56% dele é formado por líquido. Desse líquido, 1/3 é líquido extracelular que se encontra em constante movimentação entre os órgãos, entre as células, através do sistema circulatório, né, do sistema vascular, do sistema linfático. 1/3 apenas, e 2/3 desse líquido são líquido intracelular, tá? Desse líquido extracelular existe em sua composição íons e nutrientes de um modo geral, certo? Para que um estado de homeostase seja atingido, esse equilíbrio entre líquido extracelular e intracelular precisa ser alcançado e as propriedades devem ser respeitadas. Dentre elas, a turgidez celular, o estado de hidratação do organismo, por exemplo, né? Dos componentes desse líquido, a gente vai ter íons sódio, cloreto, bicarbonato, oxigênio, glicose, ácidos graxos, dentre vários outros, que vão compor e que vão participar de todo aquele processo do equilíbrio ácido-base do organismo. Então, a arte, nesse caso, a gente dá uma puxada para o estudo do ser humano a partir da arte, ou como a arte alimenta o estudo do ser humano. E algumas obras até já apontam para a existência de uma ocultação de ciências que eram perseguidas pela Igreja na Idade Média, lá naquele período do Renascimento, como é o caso da Capela Sistina, em que o momento da criação do mundo e a criação do homem vai ser representado pelo grande Criador, Deus, mas que toda a silhueta do material da cena representaria o cérebro, que é o Criador, que seria o Criador de tudo, né? Envolvido por esse tecido, por esse manto, e tendo o tronco encefálico, né, também representado pelas regiões mais inferiores, e o bulbo, a letra D, a hipófise bem aqui abaixo, próximo à letra C. Muito, muito interessante. Tem todo um estudo dessa obra que a gente pode falar a posteriori, mas é uma forma de estimular você que está assistindo a dar uma buscada da relação da arte com as ciências e com o conhecimento das proporções do organismo.
Esse meio externo que nós estamos falando agora é o meio externo ao organismo, ao ser humano. Meio interno, tudo que o compõe. E se a gente passa para a microestrutura, que vai ser a célula, a gente vai ter o material em constante movimento de entrada e saída do corpo, líquido intracelular, líquido extracelular, sendo esse círculo redondo as células, certo? E as trocas entre outras células, outras estruturas celulares. Então, o líquido extracelular é o meio interno do corpo, certo? Desse líquido extracelular seriam cerca de 14 litros, envolvendo plasma sanguíneo, tá? Água, etc. E do líquido intracelular do corpo, que está contido dentro dos órgãos, dentro das células, de um modo geral. Obviamente que a gente vai lembrar, cada órgão, cada tecido especializado é composto por células, a composição dessa célula vai ser do citosol, e do citosol uma grande quantidade de líquido, cerca de 28 litros de líquido intracelular, que compõe esse ambiente interno do corpo. Esse ambiente interno só se dá, só entra em estado de constância, de estabilidade, quando existem constantes trocas entre os diferentes sistemas, certo? Mais uma vez, a ilustração dessa relação dos líquidos intracelular e extracelular. Líquido intracelular vai ser tudo que se encontra dentro dos limites da célula, tá? Que nós chamamos de fluido intracelular. Da membrana celular para fora deste ambiente, tudo que existe fora de uma membrana celular se chama fluido extracelular. E nesse fluido extracelular está contido o fluido intersticial, que é o líquido que se encontra garantindo a viscosidade e a fluidez do meio externo, que não está dentro de um tecido específico, mas no que a gente hoje considera como espaço intersticial, um dos maiores meios, um dos maiores espaços ou formas de circulação de líquido do corpo humano. Líquido extracelular também está incluso o plasma, tá? E desse fluido intersticial, o epitélio vascular também com espaços, tá? Dentre vários outros. A água total do organismo, que chega entre 60% a 75% da composição total do corpo, do organismo, normalmente de um adulto. Nós temos cerca de 40% do peso corporal só de líquido intracelular, enquanto que nós teríamos 20% do peso corporal apenas de líquido extracelular. Isso aqui, ó, meio interno. Líquido intersticial, que é o líquido que se encontra circulando entre os tecidos, entre as células, mas que não significa que se encontra dentro de um espaço celular intersticial, 14% do peso corporal. Isso de dentro desses 20% do peso corporal, que é o líquido extracelular. Plasma sanguíneo do plasma, que é cerca de 4% do peso corporal, e outros líquidos que circulam no organismo, cerca de 2% desse peso corporal total. De todos os nossos órgãos, o que é composto, o que existe, né, de composição de água no sangue, são cerca de 81% de composição de água. Na pele são 64%, nos músculos 75%. O cérebro são 75%. Então, você jamais pode chamar alguém de cabeça de vento, pois, na verdade, você poderia chamar de cabeça de água, já que são 75% de constituição de água, para que este ambiente do sistema nervoso central funcione em plena
rigidez. Coração, composto de 75% de água, pulmões 86%, fígado 86%, rins 86% também. As articulações são compostas 83% de água, de líquido, e os ossos apenas 22%, que é o que garante sua rigidez, sua inflexibilidade. Esse meio interno do organismo vai ser composto por diferentes tipos de substâncias, dentre elas o oxigênio que nós inspiramos, e aí a gente vai ter a faixa de normalidade em unidades, no caso milímetro de mercúrio, né, de pressão, e quando a gente vai para unidades menores, como íons, milimol por litro, tá? A gente vai ter o dióxido de carbono, íons sódio, e você percebe que é o íon em maior quantidade no meio interno, tá? Íons potássio, a gente vai lembrar muito bem desses 3 íons aqui quando a gente vai falar dos gradientes de concentração, gradientes de pressão, para falar dos transportes transmembrana. Íon cloreto, bicarbonato, glicose, que também participa dos processos de transporte transmembrana. Temperatura corporal, o valor, a faixa de normalidade vai entre 36 a 37 graus Celsius. E o pH do corpo, que a gente vai chamar potencial hidrogênio iônico, gira em torno da a faixa de normalidade para um organismo com pH normal é de 7,3 a 7,5 7,5. A unidade de medida não tem, é um outro tipo de cálculo. Abaixo desse valor, quanto mais baixo o pH, mais ácido o ambiente. Quanto mais alto esse valor, mais básico, mais alcalino este ambiente, ok? Se a gente tem desbalanços internos desses processos fisiológicos, se a gente tem crescimentos celulares desordenados ou a ocorrência ou desencadeamento de doenças autoimunes, a gente pode chamar, né, de processos internos do organismo. E as falhas externas do organismo incluem estímulos externos que desencadeiam processos patológicos que perturbam a homeostase corporal, que vão ser as infecções, né, invasões por agentes patogênicos, sejam eles vírus, bactérias, fungos, tá? Substâncias químicas radioativas, traumas, né, perfurativos, enfim. E a gente vai ter os mecanismos de regulação para atingir essa homeostase. Esses mecanismos de regulação envolvem alças de retroalimentação positiva e negativa, que nós chamamos de mecanismos de feedback, tá? Eles são controlados normalmente por uma integração entre sistema nervoso e sistema endócrino, sendo o sistema nervoso aquele que vai funcionar através da condução de estímulos eletroquímicos e o sistema endócrino através do processo de sinalização por liberação, né, através da liberação, e da interação de substâncias químicas, que são chamados hormônios. Nós temos um exemplo aqui do sistema de regulação de hormônios tireoidianos, a partir do sistema nervoso central, quando a gente tem o eixo hipotalâmico hipofisário, né? O hipotálamo produzindo o hormônio de regulação, né, tireoidiana, né, que estimula a hipófise a produzir o hormônio tireoestimulante, que vai estimular a glândula tireoide. A glândula tireoide produz triiodotironina e tetraiodotironina, que esses hormônios vão atuar em células-alvo em todo o corpo,
né, estimulando o metabolismo de diversas maneiras. Quando eu tenho um aumento na dosagem sanguínea de triiodutironina, esse aumento aqui vai provocar a inibição do hipotálamo, né, sobre a estimulação da hipófise. E quando eu tenho um aumento da tetraiodotironina, eu tenho uma inibição da hipófise também, que diminui a estimulação do hormônio tireoestimulante. Quando eu tenho um aumento de uma dosagem que provoca uma inibição, eu tenho um feedback negativo. Quando um aumento de uma dosagem promove um aumento da ação de determinado órgão, determinada glândula, eu tenho feedback positivo. Outro exemplo de regulação com relação a feedbacks positivos e feedbacks negativos são as ações da insulina e do glucagon, por exemplo, né, na regulação da glicemia. Nós temos nesse sistema de feedback 3 componentes básicos que vão ser o receptor, um centro de controle e o efetor. Tudo se inicia por um estímulo que provoque algum tipo de desbalanço no processo de homeostase. E aí os receptores que o corpo possui, seja desde órgãos dos sentidos, tá, até, enfim, normalmente os órgãos do sentido que têm receptores específicos funcionam como sensores para percepção e processamento desses estímulos para um centro regulador, certo? Eu tenho o estímulo do ambiente sobre um receptor, vamos dizer, sistema auditivo, e é através de vias aferentes ou nervos específicos para o centro de integração, no caso do sistema nervoso central, que vai gerar uma resposta, que essa resposta vai ser conduzida através de um efetor, né? E aí essa resposta, quanto maior a sua intensidade ou eficácia, eu vou ter um feedback negativo sobre esse centro de integração ou sobre os receptores, tá? No centro regulador, a informação será processada ou avaliada, né? E se a alteração é um aumento ou diminuição de alguma coisa. Se eu tenho uma diminuição de dosagem de alguma coisa, normalmente eu vou ter um estímulo a uma maior produção daquele hormônio, daquela substância, tá? E aí gera um comando para o órgão efetor, que vai ser a resposta àquela alteração. E aí essa resposta ela é recebida novamente pelo receptor, pelas estruturas sensoriais e pelo centro controlador através de feedback. Por isso que hoje em dia nas mídias e até no ensino remoto a gente fala bastante nesse feedback. Feedback vai ser um retorno. É igual quando você está controlando uma mesa de som e você precisa do retorno, que são seus fones de ouvido. E através dos reguladores lá da mesa de som, você consegue controlar melhor o volume, o tom, os volumes baixos, os agudos, tá? Então, a gente pode fazer essa mesma analogia como com o fone de ouvido, né? Sendo ele o receptor, o centro de integração, o nosso cérebro e a mesa de som, e o efetor, aquele materialzinho que você regula, né, os interruptores que você consegue regular para entender esse feedback, essa resposta auditiva, essa resposta sensorial e estabelecer um padrão de som adequado. Então, o feedback ele é negativo quando a resposta ela é oposta ao estímulo, fazendo com que ele seja diminuído. E o feedback positivo é quando a resposta é a favor dos estímulos, fazendo com que ele seja aumentado, seja potencializado, tá? Então, vou ter um exemplo de feedback negativo, estímulo inicial com uma resposta, e essa resposta gera uma diminuição nesse estímulo, que essa diminuição pode ser uma diminuição na produção de determinado hormônio, gerando uma alça de resposta, que normalmente vai ser inibitória.
Tá? Na retroalimentação positiva, eu posso ter um estímulo inicial com uma resposta que gera um aumento de uma produção, de um estímulo, de uma resposta, e uma alça de retroalimentação positiva, ou seja, de aumento, de estimulação, mais ainda de produção daquele estímulo. E aí, para que essa alça seja interrompida, algum fator externo é necessário para interrompê-lo. Um exemplo de feedback positivo é o momento do processo de parturição, quando você tem um aumento na produção de ocitocina para a expulsão do feto. De todos esses meios de regulação, e tamanha é a intimidade entre os sistemas, as células e o seu funcionamento, a gente entende que existe esse processo de integração entre processos emocionais e cognitivos. A proximidade de determinado indivíduo, ou um exemplo clássico é a amamentação, o aleitamento materno produz um ambiente, vamos dizer assim, um casulo de liberação de ocitocina, tanto entre a mãe e o bebê, é tanto que a ocitocina pode ser chamada como o hormônio do amor, o hormônio do acolhimento, e ele é regulado, ele é modulado através do sistema nervoso central e sistema endócrino também, tá? Tudo isso também lembrando que a interação entre outros sistemas, como sistema digestório, processos respiratórios rígidos, para a produção e ejeção do leite também, tá? De modo que sua identificação será de grande valia para a melhor compreensão das respostas fisiológicas do organismo. Quanto melhor a interação entre diferentes sistemas e mais balanceado o biopsicossocial do indivíduo, melhor o mecanismo, melhor a resposta homeostática. E aí você tem áreas cerebrais responsáveis por esse comportamento, tanto pela motivação, né, como é o caso do circuito de Papez, o sistema límbico, tá? Produção de neurotransmissores, regulação de sono, respostas que fazem com que o organismo, o ser humano, o indivíduo se relacione melhor com o meio, tá? E com o seu semelhante. Para essas relações, a gente vai ter alguns conceitos importantes para lembrar, que vai ser a questão da membrana e permeabilidade de membrana, para que a célula se encontre em um estado ideal de funcionamento, todas as suas estruturas partindo da membrana, como a constituição de glicoproteínas, proteínas transmembranas, canais, receptores, tá? Proteínas integrais, que nós chamamos, a presença de colesterol também, que garante a fluidez, que vai determinar a existência de canais que permitem a passagem de substâncias, seja de maneira ativa, com gasto de energia, com gasto de ATP, adenosina trifosfato, e transporte passivo sem gasto de energia. E aí a gente vai entender, por exemplo, um conceito importante que é o gradiente de pressão e gradiente de concentração. Entre o meio intracelular e o meio extracelular, nós temos diferenças naturais de íons. Nós temos uma quantidade maior de íons em um meio e consequentemente, sua proporção é menor no meio intracelular, enquanto outros íons são, né, o contrário. E isso vai determinar um equilíbrio, tanto no caso da osmose, da passagem do solvente, que vai ser a água, através de poros específicos, como é o caso das aquaporinas, até o transporte com gasto de energia, o simporte, que vai ser a passagem, por exemplo, de sódio e moléculas de glicose para dentro da célula.
Essas estruturas da bicamada lipídica têm uma importante designação porque suas estruturas têm e sua estrutura química determina sua afinidade ou repulsão com relação a outras substâncias, tá? Então a gente vai ter dessa bicamada lipídica a existência também, deixa eu encontrando o mouse, as caudas de ácidos graxos que ficam para dentro da membrana, né? E a porção externa hidrofílica vai ser composta por álcool e fosfato, no caso fosfolipídios, glicolipídios com açúcares na sua extremidade hidrofílica e colesterol, que seria um grupo OH. No caso aqui do colesterol, você tem uma região esteroide e a cauda específica de ácido graxo. Essa membrana ela funciona como uma barreira de permeabilidade e a gente vai ter essa diferença que eu tinha falado no meio externo. No meio externo, uma quantidade maior de íons sódio, no meio interno, intracelular, meio extracelular, mais íon sódio, no meio intracelular, menos íon sódio, enquanto que no meio extracelular eu tenho uma quantidade menor de potássio do que no meio intracelular. E a membrana plasmática vai ter canais específicos que vão permitir essa passagem e o equilíbrio eletroquímico, né, deste ambiente para garantir a homeostase. Que formas nós temos de liberar ou de trazer substâncias para dentro da célula? Nós temos mecanismos celulares específicos como exocitose e endocitose, pela formação de vesículas que se desprendem da membrana ou que se integram à membrana, né, a bicamada fosfolipídica. Nós temos o processo de transcitose, que é quando eu tenho a passagem das substâncias do meio extracelular para o meio intracelular através da membrana, sobretudo moléculas menores. A osmose, que é quando eu tenho a passagem do solvente através da membrana, e normalmente através de canais específicos, sem gasto de energia, porque a osmose se dá pelo que nós chamamos de gradiente. Gradiente vai ser o grau ou a proporção que existe de um meio para outro. Se eu tenho no meio extracelular mais íon sódio do que no meio intracelular, eu posso ter canais iônicos que transportam o sódio, no caso, vamos dizer o potássio, por exemplo. O potássio, eu tenho mais potássio no meio intracelular do que no meio extracelular. Existe a possibilidade de difusão dos íons potássio através de canais específicos, né, por difusão passiva. Então, eles vão atravessar a membrana a favor do seu gradiente de concentração ou gradiente de pressão, de onde ele está em maior quantidade para menor quantidade, né? A favor do gradiente de pressão. Quando o transporte acontece a favor de um gradiente, significa que o transporte ele é passivo. Quando o transporte se dá contra um gradiente de pressão ou um gradiente de concentração, significa que esse transporte se dá de maneira ativa. Como assim ativa? Tanto através de um canal, de um portal, de uma proteína transmembrana, com o gasto de energia que facilite essa passagem, tá? Então, por exemplo, a difusão ela vai acontecer quando eu tenho o soluto em maior concentração, passando a favor do gradiente de concentração para um ambiente de menor concentração, certo? Eu posso ter também essa difusão facilitada de um ambiente de maior concentração para um ambiente de menor concentração, principalmente quando as moléculas são um pouco maiores. O transporte ativo se dá contra
o gradiente de pressão ou de concentração. A gente vai falar de pressão principalmente quando a gente falar de fluidos, de água e etc. Agora a gente vai falar de gradiente de concentração. Deixa eu apagar aqui. Gradiente de concentração, é isso que eu quero dizer. E qual é o maior exemplo de transporte ativo utilizando bomba com gasto de adenosina trifosfato? Lembrando que a ATP é a moeda de troca, a moeda de energia da célula. Vai ser, por exemplo, a bomba de sódio e potássio, tá bom? Então a gente vai ter aqui alguns conceitos, como osmose, movimento de água por diferença de concentração, a favor de um gradiente de concentração, em que ela vai passar de um ambiente onde ela está em maior concentração para um ambiente em que ela está em menor concentração. Muito comum a nível celular, quando ela vai passar de um meio né, para o meio mais hipertônico, então ele vai diluir mais este ambiente. Esse GIF ele mostra a passagem de água, de moléculas de água através de aquaporinas para um meio hipertônico, para um meio de uma solução hipertônica. Com isso, balanceia, né, promove um equilíbrio hidroeletrolítico, facilitando esse processo e o estado de hidratação da célula. Nós temos canais de transporte passivo, no caso canais de sódio, potássio, cloreto, cálcio, água, tá? Sem o gasto de energia. Nós temos transportadores transporte facilitado, que nós podemos chamar de transporte uniporte, em que pode haver transporte de exoses e ureia, através da modificação de algumas proteínas de membrana. A gente pode ter o simporte, que é quando eu tenho um canal que permite a passagem tanto de um íon quanto de uma molécula maior. Exemplo, glicose, por exemplo, e que ambos vão ser transportados de um meio de maior concentração para um meio de menor concentração, em que ambos estão indo na mesma direção. Eu posso ter transporte facilitado antiporte, quando eu tenho a entrada de uma substância de um meio de maior concentração para um meio de menor concentração, enquanto através desse mesmo canal, através dessa mesma proteína de membrana, eu tenho o transporte de uma substância onde ela está com maior concentração para menor concentração. Acontece bastante com canais antiporte de sódio e hidrogênio, íons cloreto e bicarbonato, sódio e cálcio, ok? Esse GIF mostra aquele mesmo caminho das aquaporinas, que tem a passagem do solvente de um meio em que ele está em maior concentração para o meio que ele se encontra em menor concentração. No caso aqui, o meio intracelular, em que ele vai promover uma maior quantidade, vai prover uma maior quantidade de água. Aqui eu tenho o transporte passivo de potássio, por exemplo, que ele está no meio intracelular em maior concentração, passando para o meio extracelular em que ele está em menor concentração, de maneira de difusão simples, certo? Este GIF ilustra uma bomba simporte em que eu tenho o transporte para o meio interno, né, facilitado, de íon sódio
e de uma exose, que pode ser uma glicose, por exemplo. Nós temos também o processo de proteínas carreadoras, que com o gasto de energia elas sofrem uma modificação na sua conformação para garantir o transporte através da membrana, do meio externo, no caso aqui do meio extracelular, transportando a glicose para o meio interno, sabendo nós que a glicose vai ser fundamental no processo de produção de energia para a célula, ok? Então, substâncias lipossolúveis, devido à natureza química da bicamada lipídica, substâncias lipossolúveis vão atravessar a membrana plasmática através de difusão simples. Exemplos de substâncias que atravessam a bicamada lipídica vão ser hormônios, esteroides, colesterol, vitaminas, tá? E o sentido do transporte é a favor do gradiente de concentração da partícula, ou seja, do ambiente que ele está de maior concentração para um ambiente de menor concentração. Os carreadores acontecem também de maneira passiva, através da difusão facilitada a favor do gradiente de concentração, com limites, a depender da quantidade da concentração da substância naquele meio, no meio intracelular. As substâncias hidrossolúveis, elas vão, normalmente, as moléculas orgânicas eletricamente neutras, tá? As carregadas que desencadeiam processos eletroquímicos diferentes é que não vão ter o mesmo destino. Exemplos disso são moléculas orgânicas, como aminoácidos, que são menores, e glicose, que necessitam de mediadores para atravessar as membranas. No caso, carreadores proteicos, como é o caso dos canais SYMPORT. Da mesma forma, a gente vai ter íons, canais iônicos, designados por moléculas proteicas integrais porque atravessam a membrana de fora a fora, né, completamente, ou que nós chamamos de poro aquoso, aquaporinas. E os canais dependentes de voltagem, que nós vamos conhecê-los com mais intensidade quando formos falar de potencial de ação no neurônio. Canais regulados por fosforilação, ou seja, que tem algum gasto de energia, canais dependentes de ligantes, e esses canais dependentes de ligantes são muito características dos receptores de neurotransmissores lá nas sinapses, certo? E no transporte ativo, eu tenho o transporte de substâncias contrário, né, contra um gradiente de concentração, um gradiente eletroquímico, quando eu tenho um gasto de energia para mandar aquele íon, aquela substância para um ambiente onde ele já está de maior concentração, tá? Um exemplo disso vai ser a bomba de sódio e potássio, ok? Então, para hoje, nossas referências vão ser essas. A gente vai continuar nas próximas aulas. Potencial de membrana, potencial de ação, para a gente falar sobre fisiologia cardiovascular e um pouco mais adiante as sinapses, ok? Sistema nervoso central. Então, se você curtiu, curte, compartilha, usa esse vídeo, indica para amigos, comenta aí embaixo e até a próxima.